esta igreja, a Catedral da Reconciliação, ou qualquer outra igreja, não necessariamente ou não somente sobre a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Igreja de Cristo. Porque vocês sabem que quando a gente fala igreja, você pode entender qualquer coisa a partir de pelo menos 3 dimensões. Quando eu digo que vou falar da igreja, você pode imaginar que eu vou falar desta igreja, ou de uma outra igreja qualquer. Ou você pode dizer assim, não, ele não vai falar desta igreja, ele vai falar de uma denominação. A igreja carismática, a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a gente chama aquela igreja também. Mas há também a dimensão mais bonita, a dimensão mais mística, que é falar da igreja não como comunidade ou não como denominação, mas a igreja como povo de Deus. Todo o povo de Deus reunido na terra que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Na Bíblia há esses 2 aspectos da igreja, o aspecto geral e o aspecto local. Se os irmãos forem ler no Novo Testamento, muitas vezes vocês vão ver a palavra igreja sendo referida como o povo de Deus. Lá em Efésios, Paulo diz que Cristo quer encontrar a igreja sem rugas, sem mácula. Isso é todo o povo de Deus. Mas há outros lugares que ele diz assim, eu estou escrevendo a igreja que se reúne na casa de Priscila, a igreja que se reúne na cidade de Filipos. E aí ele então está dando uma dimensão local a uma determinada igreja. E eu gosto muito desse primeiro texto que lemos, eu vou repetir para vocês, é o texto base do Novo Testamento, é o texto base do livro de Atos, que é Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aqui e acolá. Na linguagem de Lucas em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Não é lindo isso? A partir deste texto, eu queria tratar com vocês de pelo menos 4 características dessas testemunhas que recebem poder do Espírito Santo e que se tornam igreja no mundo, povo de Deus no mundo. Vamos lá? 4 características. A primeira característica da igreja é que ela é una. Ela não é uma, ela é una, no sentido de unidade. Agora observe que unidade não é uniformidade. O fato da igreja, o povo de Deus espalhado pela terra, ser um povo, não significa dizer que somos todos iguais ou da mesma forma, porque nós estamos em espaços geográficos diferentes, estamos em culturas diferentes, cada igreja tem ministérios que têm ênfases diferentes. Nós entendemos que toda igreja, aonde ela estiver no mundo, ela deve, pelo menos 5 coisas ela deve fazer. Ela deve evangelizar, ela deve ensinar, ela deve promover comunidade, comunhão, ela deve promover adoração e serviço. Então, todas as igrejas no mundo fazem isso. No entanto, cada igreja tem uma característica própria, diferente umas das outras. Cada igreja local, ou cada igreja em cada país, em cada bairro, vai mudando, porque nós não somos da mesma forma. Nós somos um povo, uma igreja, mas diferentes. Eu tive a oportunidade agora recentemente, já pela 2ª vez, de acompanhar o nosso arcebispo Paulo Garcia na reunião internacional do Conselho do Patriarca, onde os arcebispos dos territórios que nós chamamos, né? Da Europa, da Ásia, da América do Norte, da América Latina e do Sul, da África. Todo mundo se reúne uma vez por ano para estar em comunhão, para orar sobre os destinos da igreja, os desafios da igreja. E Dom Paulo, embora já tenha morado na América há algum tempo atrás, ele foi perdendo um pouquinho do seu inglês e a reunião é toda em inglês. Então eu tenho tido o privilégio de acompanhá-lo para ajudar ele na tradução dessa reunião, quando ele precisa ouvir e também quando ele precisa falar. E eu tive uma experiência tão linda. Você imagine que a gente tem bispos das Filipinas, da África, Paquistão, Estados Unidos, Brasil, todo mundo reunido. É uma igreja, mas são tão diferentes.
somos tão diferentes, mas foi uma experiência muito linda. Se você vê os irmãos da igreja das Filipinas, eles são mais sacramentais do que nós somos, mais litúrgicos também do que nós somos. Lá eles usam incenso, como aqui a gente usa mais na Igreja Católica Romana. Eles usam as vestes muito mais do que nós usamos e outros símbolos. Já a igreja da África é totalmente diferente, é uma igreja muito mais animada, muito mais cheia de dança, muito mais cheia de música. A igreja americana é uma igreja mais evangélica, a gente diz assim, mais preocupada com o ensino da palavra. Mas esses bispos todos e esses pastores reunidos do mundo todo, quando começam o culto, são uma igreja apenas. Vocês estão compreendendo? É muito lindo isso. Também tem quem dê mais ênfase a um aspecto da missão do que outro. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja muito dada ao evangelismo. Aqui na Recon é assim, a gente faz cursilhos, a gente faz encontros de jovens, já a gente vai ter encontros de casais, e é uma igreja que evangeliza muito. Assim também é na Catedral dos Pinheiros, de onde eu venho. Mas há igrejas que não evangelizam tanto como a nossa, mas têm uma ênfase maior no ensino. Há igrejas que não têm tanta ênfase no evangelismo ou no ensino, mas que têm uma ênfase muito grande na adoração. Agora mesmo, durante o culto, eu estava conversando com meu amigo, o reverendo Igor, de uma igreja que nos deixou um legado tão lindo de música e de adoração, porque tinha uma ênfase muito, muito forte nessa área. E por aí vai, nós temos igrejas especialmente ligadas no movimento de missão integral, que são igrejas cuja ênfase é maior no serviço ao pobre, à viúva, ao necessitado. E todos juntos somos o quê? O corpo de Cristo. Nós juntos somos essa igreja que é una. Se os irmãos forem ler o Novo Testamento, Paulo e Barnabé divergiram em certo momento sobre alguns aspectos da missão e eles decidiram se dividir. Paulo seguiu para um lado, Barnabé seguiu para o outro lado. Não significa que eles deixaram de ser um, não significa que a igreja não é mais una, mas cada um pensava de uma forma diferente. Claro que talvez você esteja aí pensando que não fosse o ideal. O ideal é que a gente não tivesse tantas denominações cristãs. O ideal é que a gente não tivesse tantas igrejas episcopais, tantas igrejas batistas e presbiterianas e pentecostais e Assembleias de Deus e tudo mais. De fato, talvez fosse o ideal, mas o fato de existirem essas diferenças, porque nós somos pecadores, porque nós somos diferentes, não significa dizer, ou não macula o fato de que a igreja de Cristo, eu e você e todos os irmãos que creem em Cristo, somos uma igreja una. Às vezes a gente difere porque uma igreja tem um palco, um auditório, às vezes escurece a luz, bota uma lâmpada, às vezes a igreja é mais litúrgica como a nossa, tem igreja que celebra a Eucaristia todo domingo, tem igreja que é uma vez por mês. Essas diferenças não fazem com que a gente perca o atributo da unidade. E por isso também significa necessariamente que não há, ou pelo menos não deve haver, competição entre igrejas. Não deve haver competição se uma igreja cresce mais do que a outra ou é melhor do que a outra. Não existe igreja pior ou melhor. Existe gente que se identifica mais com uma forma de igreja do que outra, mas o que interessa e o mais importante é que todos no mundo somos um em Cristo. Amém? Vou contar uma história que aconteceu agora, recentemente, faz 15 dias. Eu estava lá com o Dom Paulo nos Estados Unidos, Dona Márcia resolveu ficar descansando. A gente chegou um dia antes da reunião, 2 dias antes da reunião. A reunião ia começar na terça-feira, isso era segunda-feira de manhã, e nós resolvemos sair para tomar um café, eu e Dom Paulo. Isso em Nova York, cheia de gente, aquela cidade cosmopolita que você tem gente de todo canto do mundo. Então, quando a gente está chegando num lugar onde vendia café, eu fui comprar um café, de repente eu ouço uma voz dizendo assim: Paulo Garcia. Aí eu me virei, era um cidadão, dei um abraço em Dom Paulo demorou uns 3 minutos para descobrir quem era, obviamente, que todo mundo conhece ele, né? E aí depois de uns 2 minutos, assim, uns 3 minutos, Dom Paulo reconheceu que era ele, e ele não disse quem era não, ele ficou: você vai me reconhecer. E Dom Paulo ficou ali pensando, e eu morrendo de vergonha já, se ele não reconhecesse.
Porque, entenda, o tradutor e o intérprete nessa hora fica com vergonha. Viu? E aí eu estava ali no meio, mas o camarada falava português e eu com vergonha de Dom Paulo não reconhecer, mas aí Dom Paulo esperou um pouquinho e fez: Dinho! Aí ele: é isso, eu digo: graças a Deus. E aí Dom Paulo reconhece esse cidadão e Dom Paulo na hora chama ele: você vai ter que vir tomar um café aqui comigo, eu quero lhe apresentar o pastor Ivanzinho. E aí sentamos no café, eu fui lá pedir um café para Dom Paulo, outro para Dinho, e Dom Paulo me apresentou esse cidadão. Eu vou contar essa história para vocês. Faziam de 2001 para 2017, 16 anos que Dom Paulo não falava com esse cidadão. A última vez que Dom Paulo tinha falado foi em 2001. O homem tem uma memória de leão. E Dom Paulo disse: você sabe quem é esse aqui? Eu disse: não, tenho a menor ideia. Aí ele disse assim: eu vou contar essa história. Em 2001, nós viemos aqui para Nova York, vários casais da Catedral da Trindade e junto com alguns outros casais lá de Maceió. Dinho morava em Maceió e veio com a esposa dele. Nós tivemos assim mais de 80 casais, a gente quase que freta um avião. A gente veio implantar o encontro de casais aqui em Nova York. Povo de Recife, povo de Maceió, implantamos o encontro de casais, um fim de semana lindo aqui em Nova York, foi uma bênção. E depois do encontro de casais, nós voltamos para o Brasil. O povo de Maceió foi para Maceió, o povo de Recife veio para Recife comigo. E desde então, eu não falo mais com Dinho. Dinho foi o coordenador geral daquele encontro de casais, lá de Maceió. Por isso que Dom Paulo lembrava dele. A história, para fazê-la curta, é que Dinho, quando chegou em Nova York, todos os casais ficaram na casa de povo da igreja de Nova York, não ficaram em hotéis. E Dinho ficou na casa de uma família brasileira lá, que o hospedou. Ele foi mais cedo do que todo mundo, porque ele era o coordenador geral, tinha que organizar algumas coisas, e ficou um pouquinho mais. E aquele casal resolveu convidar Dinho para ir morar nos Estados Unidos, em 2001. E Dinho disse: eu tenho que ir para Recife só para vender minhas coisas, pegar minhas filhas que estão lá. E ele voltou para o Brasil só para organizar. 3 meses depois ele já estava de mala e cuia com a mulher e as filhas, morando em Nova York. Dom Paulo não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Dinho foi, e Dinho continuou o trabalho que ele tinha aprendido. Aquele foi o primeiro encontro de casais. Dom Paulo, até 15 dias atrás, achava que tinha sido o primeiro e único encontro de casais que tinha sido feito em Nova York. Mas nós descobrimos há 15 dias atrás que Dinho é pastor de uma igreja de brasileiros em Nova York e que de 2001 para cá já fez mais de 24 encontros de casais com Cristo em igrejas de brasileiros em Nova York e 2 encontros de casais para americanos. Veja que coisa mais linda. Dom Paulo sorria que parecia um menino. Ele nem acreditava no que estava ouvindo. Nunca imaginava o fruto do seu trabalho. Ele nem sabia. Achava que tinha feito um encontro de casais e voltado. Não, já teve mais de 24 que Dom Paulo nem sabia. E Dinho não é da nossa igreja episcopal carismática. Dinho, se não me engano, é congregacional lá. Mas a alegria de Dom Paulo de ver o fruto, de ver o povo sendo evangelizado, de ver a igreja crescendo. Isso foi um café da manhã que era para ter durado meia hora, durou 2 horas. Dom Paulo fascinado, ouvindo tudo que Deus estava fazendo naquela igreja. E eu fiquei ali babando, vendo aquela conversa, vendo os dois. Não sabia quem estava mais feliz, se era Dinho porque estava revendo Dom Paulo, se era Dom Paulo que estava ouvindo essas histórias todas. Mas eu que estava ali privilegiado, fiquei pensando aqui comigo, que coisa linda, a igreja é una. Não é congregacional, carismático, anglicano, não é Brasil, nem Estados Unidos, nem Nova York. A igreja é uma. E isso, meus irmãos, influencia a nossa missão, influencia a sua missão e a minha missão. Porque nós não evangelizamos ninguém dizendo: venha para a nossa igreja. Nós evangelizamos dizendo: venha para Cristo. O pastor acabou de dizer aqui na hora da confissão, não é bispo nem pastor que perdoa os seus pecados, é só um nome, e é o nome de Jesus. Ele é o nosso cabeça. Amém? Então a primeira característica é que a igreja é una. A segunda característica é que a igreja é santa. Deixa eu ler um texto para vocês de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, presta atenção. Pedro dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, nós somos povo de Deus, nação santa. Santa quer dizer separada. Não que significa dizer que nós somos perfeitos. Longe disso. Nós somos imperfeitos,
nós somos limitados, nós somos pecadores. O reverendo Carlos Alberto já deve ter dito a vocês aqui várias vezes, gosta de dizer sempre que a igreja não é um ajuntamento de gente perfeita, é um hospital de pecadores, não é assim que ele diz? Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas a igreja é santa. Uma vez eu estava lá na igreja com uma ovelha muito querida minha, cujo marido não é crente. E, pelo contrário, critica muito a igreja. E ela ora muito pelo marido. E um dia ela convenceu o marido a vir no gabinete conversar comigo. E eu fui conversar com aquele marido descrente. E ele foi para lá com o intuito de me machucar. Ele foi para lá com o intuito de me chocar mesmo, de dizer, olha, não adianta, eu vim aqui porque ela muito me aperreou, mas o senhor pode dizer o que o senhor quiser, que eu não vou vir para essa igreja de jeito nenhum. E eu estava ali muito do tranquilo, e no meio da hora da conversa assim, ele disse, olha, essa igreja aqui é cheio de gente doentinha, é cheio de gente que quer uma muleta, que não sabe andar só. E ele falou isso, crente que ia me ofender. Crente que eu ia ficar triste. Quando ele disse isso, eu disse, exatamente, meu irmão, é isso que nós somos. Aí ele se assustou. Ele disse, oxente, eu fui fazer, achando que estava insultando o homem, eu disse, olha, você entendeu tudo. Nós somos gente doentinha, gente que precisa de alguém quem inclinar. Esse alguém é Jesus. Se nós somos bons e perfeitos e santos, para que eu quero o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se eu quero o Jesus, é porque Ele tira o meu pecado, é porque eu preciso dEle. E ele ficou ali sem entender. Ele até hoje não voltou para a igreja. Mas eu estou imaginando que ele deve ter tido um nó na cabeça naquele dia. Porque é exatamente isso que nós somos. Isso vale para a igreja universal, todo o povo de Deus na terra, todo mundo é pecador, e vale para essa catedral aqui. Eu e vocês somos pecadores, somos imperfeitos, mas nós como igreja somos depositários da graça de Deus. E pela graça de Deus nós somos santos, separados. De vez em quando eu ouço alguém manda um WhatsApp para mim dizendo assim, quem sai da igreja por causa de homens nunca esteve na igreja por causa de Cristo. E isso é verdade. Porque nós somos imperfeitos mesmo, nós vamos frustrar muita gente, nós vamos machucar muita gente, porque nós somos imperfeitos. Mas quando a gente está aqui por conta de Cristo, a gente entende que não há melhor lugar no mundo. Uma vez eu ouvi uma história do cidadão que estava na porta da igreja, foi deixar a mulher entrou e ele ficou do lado de fora, e o introdutor do templo chegou para ele e disse assim, você não quer entrar? Não, tem vaga para você lá dentro. Ele fez, não, vim só deixar minha mulher. Eu não entro nessa igreja de jeito nenhum, porque nessa igreja só tem hipócrita, imoral e corrupto. Aí o introdutor não teve dúvida, fez, não tem problema não, sempre cabe mais um, entra aqui. Mas a melhor ilustração sobre a igreja que eu li é que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém aguentava o cheiro dentro. No entanto, estar dentro da arca é melhor do que do lado de fora na tempestade. Então nós somos falhos, nós temos problemas, mas Deus nos faz santos, imperfeitos. Agora, o fato de sermos imperfeitos não significa dizer que nós somos condescendentes com o pecado. Vez por outra, nós somos acusados disso, de sermos uma igreja porteira aberta. Outro dia, o reverendo Marcondes, meu companheiro de ministério que está aqui comigo, escreveu sobre isso nas redes sociais. A gente é acusado da nossa igreja de ser porteira aberta. Ah, vai para a igreja do Dom Ximenes, vai para a igreja do Dom Paulo Garcia, lá pode tudo, vai todo mundo, lá entra, é porteira aberta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui na nossa igreja, nós prezamos o ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando diz assim, examine-se o homem a si mesmo e participe da ceia. O texto não diz assim, os bispos e os pastores vão examinar você, e se eles acharem que você merece, você vai participar da ceia. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então aqui, literalmente, é porteira aberta. Vem corrupto, adúltero, imoral, ladrão e Ivanzinho, com os meus pecados. Agora, quem decide como vai a minha vida sou eu. Eu é que me examino. Não é ninguém que diz assim, você tem condição de vir para a igreja ou você não tem. Sou eu que tenho que, na minha consciência,
dizer se eu estou aqui dando sentido real a isso ou se eu estou aqui de máscaras. Vocês estão compreendendo? Nós não temos vergonha nessa igreja de nos posicionar em relação ao pecado ou de nos posicionar de uma maneira ortodoxa. Aqui nessa igreja, pecado é pecado. Nós não negociamos com a palavra de Deus. Você não vai ouvir do bispo Ximenes ou de qualquer um desses meus pastores colegas aqui um dia dizer assim: olha, não tem problema não você pecar um pouquinho. Nunca você vai ouvir isso aqui. Nós não negociamos com a palavra de Deus. Aqui nós pregamos o amor de Deus e nós dizemos assim: Deus perdoa você do seu pecado, vá e não peque mais. Isso é o que você vai ouvir de cada pastor que está aqui, de cada líder e dos bispos. No entanto, isso não significa dizer que nós vamos ficar patrulhando a sua vida, bisbilhotando a sua vida, checando o seu Facebook para saber o que você faz durante a semana. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é pregar o Evangelho e você, com a sua consciência, responde da forma que você achar que deve responder. Amém? Mas nós levamos muito a sério, e você nem imagina como levamos a sério a pregação do Evangelho do arrependimento. Mas isso não se força, é o Espírito de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora deixa eu contar uma outra história para vocês, porque ser cristão santo, separado aqui no Brasil, ainda é fácil. Lá em Nova York, nós conhecemos o nosso bispo da nossa igreja do Paquistão. Eu não vou nem dizer o nome dele, porque eu não aprendi a soletrar nem a dizer o acento. É tão difícil. Eu ia passar 2 horas aqui falando, ia cuspir e não ia acertar o nome dele. Mas esse cidadão vive uma vida de filme. É impressionante a história dele. Lá no Paquistão, 1% da população é cristã, 98% é muçulmano e 1% é outros ou nada. Ele vive num ambiente de igreja perseguida. Corre risco de vida todos os dias. As suas filhas não moram lá por causa do perigo, moram nos Estados Unidos. Mas ele, por amor à igreja, decide voltar, deixar as filhas dele aqui na América, mas ele volta para o Paquistão, aonde é bispo, sofrendo perseguição, mas pregando a palavra. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem noção que faz parte de uma igreja que é santa, separada, para quê? O que é que disse o Pedro no texto que eu li? Para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu não sei se eu ia ter a coragem que aquele bispo tem, mas nós oramos muito por ele naquela reunião, porque ele precisa da graça de Deus. E nós precisamos orar por ele aqui. Nós precisamos orar pela igreja perseguida, porque a gente acorda de manhã, vem para uma igreja tão linda, que tem um ar-condicionado maravilhoso, enquanto tem gente que não tem essa liberdade de ouvir a palavra de Deus, cantar como nós cantamos, e esse nosso irmão, o bispo lá do Paquistão, sofre, faz culto escondido nas casas, mas faz parte da mesma família que nós. Amém? Então, a igreja é una, apesar das diferenças, a igreja é santa, apesar de nós sermos pecadores, e a terceira característica é que a igreja é católica. Quando nós dizemos no nosso credo, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Há quem confunda isso e pense que a gente esteja falando necessariamente da Igreja Católica Romana, mas não é isso que o nosso credo quer dizer. A nossa igreja é católica no sentido de universal. A palavra católica significa universal, para todas as raças, para todos os povos, para todas as etnias, para todas as classes sociais. Tem religião que é exclusivista em relação a uma raça só, tem religião que é exclusivista em relação a uma cultura só, mas o cristianismo é católico, é para todos os homens e para o homem todo. Nessa reunião que nós estávamos adorando a Deus, filipinos, americanos, brasileiros, paquistaneses, a coisa mais linda do mundo, lá tinha índio, tinha branco, tinha árabe, tinha negro, mas a religião é para todo mundo. A igreja, ela é una, ela é santa e ela é católica. Amém? E a última característica da igreja, e a mais importante, é que ela é apostólica. Apostólica, eu vou explicar exatamente o que é, porque tem gente que pensa que a igreja é apostólica porque tem algum apóstolo na igreja. Hoje está cheio de apóstolo por aí, mas não é isso. Ela é apostólica porque o fundamento da igreja
é o ensino dos apóstolos que foram enviados por Cristo. Assim começou a igreja, lá em Pentecostes, lá naquele texto que nós lemos no começo de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, nos confins da terra. Assim começou a igreja. E lá no capítulo 2, versículos 41 a 44 de Atos, diz o seguinte, presta atenção nesse texto. Lucas escrevendo: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não é a coisa mais linda? Assim foi que começou a igreja. Notem o que tem escrito no texto, que o fundamento dessa igreja dos apóstolos era ensino. Todo dia eles se reuniam para ouvir o ensino dos apóstolos, para a comunhão, para estarem juntos, para o partir do pão, para a Eucaristia, para as orações, e eles eram um só coração, unidos. É sobre este fundamento que é a igreja. Nós vivemos sobre esse fundamento. Os apóstolos viajaram, a igreja começou ali em Jerusalém naquele dia, e eles viajaram pelo mundo todo, e foram formadas igrejas em Roma, em Éfeso, na Galácia, em Filipos, em São Paulo, em Recife, na sua casa. A igreja começou dessa forma e o fundamento dela é esse. Calvino, grande reformador, aliás, esse ano é 500 anos da reforma. Calvino, escrevendo sobre a igreja, ele disse: aonde a palavra de Deus for pregada e os sacramentos forem ministrados, ali haverá uma igreja. Então a nossa igreja não é esta igreja comunidade, não a nossa denominação, mas a igreja de Cristo no mundo. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Agora deixa eu conversar um pouquinho com vocês, antes de terminar essa mensagem, sobre a nossa denominação. A Igreja Episcopal Carismática, ela é fruto de um movimento que nós chamamos de movimento de convergência. Convergência de 3 correntes para um único rio. A corrente litúrgica, sacramental, a corrente evangélica, protestante e a corrente carismática, pentecostal mesmo. Nós cremos na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Acreditamos no governo episcopal de bispos que trabalha via consenso, mas temos uma posição doutrinária conservadora. Rejeitamos o liberalismo. Nós somos uma igreja contra o aborto, em favor da vida, e uma igreja em favor da família. Família como Deus criou, o homem e a mulher. Essa é a nossa igreja. E é uma igreja linda. Eu estou aprendendo aos pouquinhos a me apaixonar por ela. Porque eu sou um cristão que fui criado num ambiente interdenominacional. Eu fui criado em muitas igrejas. Desde pequeno eu era da Catedral da Trindade, mas eu tinha vínculo com muitos amigos de muitas igrejas. Estudei num seminário que não existia o nosso CETEC, como existe hoje. Eu estudei num seminário interdenominacional, de forma que eu tinha dificuldade em me apaixonar por uma igreja, porque eu sempre me apaixonei pela igreja de Cristo no mundo, por essa igreja geral que eu falei para vocês. Mas desde que fui ordenado aqui na igreja, tenho aprendido a me apaixonar por esse jeitão bonito e convergente da nossa igreja. Agora vamos falar desta catedral aqui, que eu tenho o privilégio de estar aqui hoje, embora não faça parte daqui. Esta comunidade é tão linda, uma comunidade tão acolhedora. Toda vez que eu venho aqui eu me sinto tão bem. Povo amoroso. Dom Paulo gosta de dizer uma coisa em relação à Catedral da Trindade, mas eu acho que é verdade em relação aqui também. Lá na Catedral, Dom Paulo gosta de dizer assim: quem está aqui pela primeira vez? Aí o povo levanta a mão, aí ele pergunta assim: como é que você conseguiu subsistir até hoje sem ter vindo para cá? Porque a nossa igreja é assim, bonita. E no começo do ano, nós, os líderes da Catedral da Trindade, se reuniram por 3 dias para jejuar, para orar, para planejar o ano de 2017. E lá nós assinamos uma carta compromisso. E eu quero ler para vocês só um parágrafozinho da nossa carta, chama Carta de Aldeia, o compromisso dos líderes da nossa igreja, que diz o seguinte:
reafirmamos o nosso compromisso com a missão integral da Igreja de Jesus nos seguintes aspectos: proclamação do Evangelho, ensino e discipulado, comunhão dos santos em comunidade, adoração pública e observância dos sacramentos e compromisso social. Ou seja, 5 marcas da nossa missão, que é também missão da Catedral da Reconciliação: pregar, ensinar, conviver, adorar e servir. E aí você está aqui me perguntando: que pastor é esse que eu nunca vi na minha vida? E por que ele veio com um sermão sobre igreja? Ou você está aí pensando: cadê Dom Ximenes? Ou por que não mandaram Dom Paulo no lugar dele? O que é que esse menino está aí vindo falar de igreja? Eu vim aqui não para isso, eu vim aqui para receber uma palavra de alívio. Você deve estar aí pensando: eu vim aqui para receber uma palavra de encorajamento, eu vim aqui para receber alguma coisa de Deus, alguma cura. Como estava dizendo o nosso reverendo Davi, quando começou a ministrar o louvor, você veio aqui querendo receber alguma coisa, e a razão dessa mensagem hoje de manhã é você entender justamente que a igreja é muito mais do que isso, de você vir para cá, sentar aí no banco para receber alguma coisa. O propósito dessa mensagem é justamente dizer que igreja é muito mais do que este templo. Igreja é muito mais do que música. Igreja é muito mais do que o sermão que o bispo ou um pastor pregam. Igreja é a reunião do povo de Deus. E reunião ninguém vai para assistir, não. Reunião ninguém vai para ficar só ouvindo, não. Reunião você vai para você participar. Em reunião você não fica passivo, você fica ativo. Você não vem para receber uma palavra, ou para ouvir uma música, ou para receber encorajamento ou paz que excede entendimento, embora, como disse o pastor Davi, Deus faça isso também, porque Ele é gracioso. Você vem para cá para você ser ativo, para você prestar culto, para você fazer amigos e conviver, para você servir, para você pregar, para você aprender. Tudo isso que nós falamos que são as marcas da igreja. O que temos em comum nessa comum unidade? Cristo. E você deve vir para cá com uma postura diferente. E não só vir para cá, você deve viver com uma postura diferente, sabendo quem você é. Você é igreja, você é nação santa. Você tem irmãos em todo o canto do mundo que estão se reunindo agora, e alguns não estão se reunindo porque é proibido, estão perseguidos, e são irmãos seus, e você precisa viver sabendo disso. E eu termino dizendo que você, além de tudo, a igreja é santa, é única, é apostólica, é católica, mas a igreja, eu e você, somos noiva de Cristo. Noiva de Cristo. O Novo Testamento, se os irmãos forem ler, o tempo todo Cristo é apresentado como o noivo e nós, a sua igreja, somos a noiva. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, contam que Jesus, quando perguntaram por que os seus discípulos não jejuam, ele respondeu: não se jejua enquanto o noivo está presente. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Ele é o noivo, eu e você somos a noiva. Em Efésios, se forem ler, no capítulo 5 principalmente, ele diz que Cristo ama a igreja e quer purificar a igreja, fazer com que ela seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Meus irmãos, deixa eu fazer uma confissão para vocês aqui. Tem um negocinho que me irrita. Eu não sei se você se irrita, mas eu sou crente, mas sou pecador, eu me irrito. E tem um negocinho que me irrita, é gente que fala mal da igreja. Gente que fala mal da igreja, que está fora da igreja, eu ainda admito. Mas gente da igreja que fala mal da igreja. Pastor que fala mal da igreja. Gente na internet falando mal da igreja. Deixa eu dizer um negócio para você. A igreja é a noiva de Cristo. Estão mexendo com a noiva do cara errado. O cara tem poder para tudo. Eu vou falar da noiva de ninguém? Avalie de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Em Apocalipse fala, quando Jesus voltar, vai ser as bodas do Cordeiro. Significa dizer que vai ser o casamento místico entre ele, que é o noivo, e nós que somos a sua noiva, nessa segunda vinda. E qual é a sua expectativa de futuro? Porque você está aqui, é noiva. Você só vem para cá para receber mesmo uma palavra, uma cura ou algo para hoje? Qual é a sua expectativa de futuro? Deixa eu dizer uma coisa a você. O seu noivo vai vir. A pergunta é se você está esperando. A gente fala muito pouco da segunda vinda de Cristo, embora todo domingo a gente fale nela. Todo domingo a gente vai celebrar a ceia aqui hoje. Espero que dê tempo, porque eu estou falando muito, mas vai dar tempo, não vai ir. E toda vez que a gente celebra a ceia, a gente diz:
vem, Senhor Jesus. Não é assim que a gente diz? Porque Ele é o noivo e vai vir. A gente diz, Maranata, vem. A minha pergunta, você quer que Ele venha? Você tem a santa expectativa de que Ele venha? Quando eu me converti, eu cantava músicas que a gente canta muito pouco na minha igreja. Aqui é diferente, porque aqui o povo canta as músicas que eu gosto. Mas na minha igreja a gente ainda canta muito pouco as músicas que eu gostava na minha infância, minha mãe cantava para mim. Eu cresci ouvindo, ó, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, vem, Senhor Jesus. Eu cantava músicas como Jesus Cristo em mim é real, Ele um dia há de voltar, eu sei, Jesus há de voltar, sim, voltar. Mas o povo não quer cantar mais essas músicas nas igrejas, porque o povo só quer saber de restituir. Eu quero cura agora, eu quero emprego agora, eu quero bênção agora. E eu aqui pensando, nós somos noiva e o nosso noivo vem, e eu quero cantar essa vinda. Irmãos, nós somos parte de uma família, gente diferente, mas que Cristo é em comum. Somos parte de uma denominação linda e séria. Vocês são parte de uma comunidade cristã seríssima, com liderança seríssima. Se isso é verdade para você, amém. Louvado seja Deus. Não perca de vista que você é noiva de Cristo. Agora, se isso não é verdade para você, se você está aqui e não se sente noiva, não se sente parte dessa igreja santa, linda, una, católica, apostólica, se você está aqui só visitando, ou mesmo que você venha todo domingo, você não se envolve com ninguém, não ensina, não evangeliza, não aprende, não serve, não sabe o nome de ninguém à sua volta, nem ninguém sabe o seu nome. Hoje é dia disso mudar. Você pode vir para cá, você precisa intencionalmente querer fazer isso. Eu não conheço tudo que tem aqui na Reconciliação, porque eu não sou daqui, mas eu sei que você tem semeadores dia de quinta-feira, não é assim? Eu sei que você tem grupo familiar, tem reunião de decúria. Vocês têm tudo de graça, não paga para vir para os semeadores, para grupo familiar, tudo é de graça, não pode nem reclamar que é dinheiro. Escola bíblica dominical. Você, se quiser fazer parte da igreja, se envolver para ser família de Deus no mundo, você pode e você será muito bem acolhido. Não saia de casa para vir para cá só para assistir um culto. Dê sentido real à sua vinda para cá. E aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, nada contra. Eu vejo todos os domingos esse culto aqui, não tem um sermão de Dom Chimeno que eu não assisto na internet. Nada contra. Mas não se contente com isso. Nós somos igreja, sejamos igreja, vivamos a igreja santa, única, católica e apostólica e juntos adoremos ao nosso noivo. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, nessa manhã bonita, eis a tua noiva. Nós estamos aqui cheios de falhas, no entanto, nós cremos firmemente que há poucos minutos, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoou. E o Senhor é quem nos faz santos. O Senhor é quem nos faz separados. O Senhor é quem nos faz apesar de sermos tão diferentes. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua noiva, e a gente quer dizer ao Senhor que a gente te ama. A gente quer dizer que o Senhor é o nosso noivo e não há ninguém mais importante no mundo do que o Senhor. E nós queremos dizer que nós ansiamos a tua vinda. Nós aguardamos a tua vinda ansiosamente, porque nada é mais importante do que aquele dia onde estaremos reunidos contigo, Senhor. Onde não vai haver choro nem prantos. Obrigado porque tu és o nosso noivo. Obrigado porque tu opera todas essas maravilhas em nós. Aquece o coração daqueles irmãos que estão aqui e que ainda não se sentem parte dessa igreja, dessa noiva. Que o Senhor dê a eles coragem, força para mudar, para intencionalmente dar um passo e transformar a vida comunitária deles. Faz isso em nome de Jesus. Amém e amém.